Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho. Concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a quinta-feira, na oitava da Páscoa do Senhor. E vamos começar, apesar do meu equívoco esses dias, vamos começar pelo Evangelho. Tendo em vista que Atos dos Apóstolos é a igreja nascente, é a passagem do Evangelho, da paixão, morte e ressurreição do Senhor, a igreja nascente, a realização da promessa do Senhor justamente nos seus discípulos e na igreja. Escutemos hoje São Lucas, que continua justamente o trecho de ontem. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupado? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que temos a ver hoje com a primeira manifestação no Evangelho de São Lucas, de Jesus aos seus discípulos, logo após a aparição aos discípulos de Emaús? Se nós ouvirmos esta mesma sequência, vemos que os discípulos de Emaús voltaram, encontraram os 11 e pouco depois Jesus aparece diante deles. Logo após o anúncio do ressuscitado, o próprio ressuscitado ali se encontra. Vemos justamente que São Lucas nos fala: apresentou-se Jesus. Não diz que chegou, para exprimir que Jesus surgiu aí de súbito, mas e sem poder explicar de onde e como tinha vindo. Assim nós vemos que Jesus apareceu, apresentou-se diante deles. E o que tanto temos aqui para meditar e questionar nossas vidas e colocar a ressurreição do Senhor também como fato e transformação em nós? Estavam anunciando o que sentiram pelo caminho. Estavam anunciando o que esses 2 discípulos? Tudo aquilo que o Senhor iluminara as suas mentes e corações, das Escrituras que falavam justamente de sua paixão, morte e ressurreição. Então, a compreensão das Escrituras e também, recordemos, o partir do pão, a Eucaristia. Tudo isso estão conversando esta presença viva e real de Jesus no meio deles, anunciando aos demais aquilo que viveram, que tocaram, que sentiram, que escutaram,
que degustaram com o Senhor na Eucaristia. Aqui já há algo que nos recorda ontem e que nos impulsiona ainda mais. Também nós, desta experiência com Jesus, Jesus que sofreu a paixão, morte e ressurreição, ressuscitado no nosso meio, presente no sacramento da Eucaristia e que fala a nós através da Igreja e das Escrituras. Temos deixado o nosso coração arder, alimentado o amor, aquecido o amor ao Senhor e anunciado aos demais como os discípulos de Emaús? Talvez se façamos com este mesmo zelo e intensidade que os discípulos de Emaús fizeram, também o Senhor possa se manifestar aos demais, ao quem nós anunciamos a palavra do Senhor. Mas se isso é um fato que nos toca profundamente, não sentimentalmente, porque nem sempre vamos ter um sentimento em relação a isso, mas que nos toca, que nos transforma, que aquece o nosso coração, que muda a nossa compreensão daquilo que o Senhor nos anuncia. E eles, ainda falando, Jesus diz: a paz esteja convosco. Se apresentou e disse: a paz esteja convosco. O que quer indicar esta passagem? A primeira coisa é que o próprio Jesus, no Evangelho de São João, deixara a seus discípulos esta paz. E recordemos, não é a paz como tal, mas o shalom, a plenitude de graças e bênçãos para a vida, esteja convosco. Jesus deixara e agora mais uma vez, voltando da morte, é o que lhes deseja e traz. Esta plenitude de vida, esta plenitude de bênçãos que somente o Messias pode dar e que havia sido anunciado ao longo dos séculos pelos profetas. E um escritor diz: é como se lhes dissesse: não estou aqui diante de vós para vos impor castigos, mas para vos trazer boas novas e enchentes de prosperidades, a fim de que alegre esta ressurreição aqueles a quem minha morte entristeceu e perturbou. Vim para consolar, fortalecer e instruir. Então é isso que o Senhor também quer fazer em nossas vidas e na vida dos demais. Quer nos consolar, fortalecer e instruir. E quer que nos alegremos com Ele, se nós nos abrimos a Ele. Então, os discípulos ainda estão assustados, nos diz o texto, pensando que é um fantasma, não podem acreditar. Por quê? Porque é algo, como dizem as Escrituras, inaudito. Jamais se ouviu dizer algo assim. Alguém ressuscitar da morte? E Jesus questiona: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede em minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Vemos que Jesus mostra as mãos e os pés para se fazer conhecer por eles, pelos sinais dos cravos com que fora crucificado. São Beda vai dizer as seguintes razões pela qual Jesus conserva em si essas marcas na cruz, a fim de com elas confirmar nos discípulos a fé em sua ressurreição, para que, intercedendo por nós ao Pai, mostre sempre que o gênero do suplício que padeceu pela salvação dos homens, para recordar aos remidos com os que extremos de misericórdia lhes valeu, e para fazer sentir aos perversos com que justiça eles são condenados. Assim, o Senhor mantém estes sinais de amor, com os quais também nós devemos de reconhecê-lo. Sei que muitas vezes, muitas pessoas com certa dificuldade olham para as chagas do crucificado, não digo nem do crucifixo tão carregado tantas vezes que hoje encontramos com as chagas, mas com as chagas verdadeiramente do crucificado, e têm medo e não gostam de ver as feridas do Senhor,
mas devemos de recordar, são elas as marcas da nossa salvação. E é estas marcas de amor de Deus para conosco que devem também de assinalar a nossa convivência para com Deus agora. Uma vez, São José de Cupertino estava entretido, creio que muitos já escutaram essa história, diante de uma visão de Jesus que lhe falara misticamente, e assim estava tão entretido e vivendo uma experiência mística tão profunda que depois de uma hora olhou e viu que os pés não tinham chagas. E então começou a bater na aparição, porque era o demônio, e realmente era o demônio, que se disfarçou de Jesus. Não podemos ocultar de nós estas chagas. E as chagas recordam toda a Escritura. Deve de estar presente diante de nós este amor de Deus para conosco. Vemos que depois segue o Evangelho nos dizendo que ainda não acreditavam, porque estavam com muita alegria. A causa da incredulidade era a grandeza deste acontecimento e o excesso de alegria pelo temor de que, acreditando então, viessem a ter depois um desengano e com isso sofressem ainda mais do que antes. Porque é de experiência que nós, ordinariamente, receamos ter por certo aquilo que desejamos. Então, o Senhor ainda quer lhes dar mais um sinal. Vai lhes dar mais um sinal, mas depois vai operar em suas vidas um grande milagre que nos passa uma grande graça que nos passa desapercebida. Jesus vai comer primeiro diante deles. Santo Agostinho vai dizer: a fé cristã não põe em dúvida em aceitar que o Salvador, depois da ressurreição, já revestido de uma carne, por assim dizer, espiritual, porém carne verdadeira, comeu e bebeu com seus discípulos. Pois não é o poder, e sim a necessidade de alimentar-se que cessa para os corpos em tais condições. Então, os discípulos veem Jesus que se alimenta para demonstrar, e este lhes fez ainda tocar as suas feridas, tudo como provas irrecusáveis da verdadeira ressurreição, de que aquilo é um fato real, um fato de ordem real, demonstrado diante dos discípulos. Continuemos. Comeu diante deles e vai dizer aos discípulos tudo aquilo que já falara as Escrituras. Estas coisas vos dizia, disse o Senhor, que Jesus recorda a sua pregação, tantas vezes anunciara sobre a sua morte e ressurreição. E fala, quando ainda estava convosco, porque fala do tempo em que ainda era sujeito à morte como eles, e estava sempre em sua companhia. Agora, já não padece mais a morte. E logo em seguida a isso, o Senhor relata, todas as Escrituras falam da cruz. Recordemos o que meditamos já desde a semana passada. As Escrituras comentam a cruz de Cristo. Então Jesus abriu-lhes a inteligência, abriu-lhes o entendimento para compreenderem o sentido das Escrituras. Aqui está o milagre que ele realiza diante deles, realiza na vida deles. Fez que eles compreendessem as profecias que no Antigo Testamento diziam a respeito do Messias. Com a efusão do Espírito Santo, no dia seguinte a Pentecostes, como ouvimos no texto ontem e continuaremos hoje da primeira leitura, as luzes que eles tinham já receberam a sua plenitude. Nesta passagem aprendemos que a nossa razão natural, os socorros e os meios que temos da nossa natureza, tais quais nos é possível empregá-los para a inteligência dos outros livros, não bastam para compreender as Escrituras Sagradas. A estes meios deve-se juntar-se a luz do alto, a interpretação pelo Espírito Santo, e como nenhum fiel isoladamente pode estar certo de que a sua interpretação é a do Espírito Santo, porque pode ser só a do seu próprio espírito,
sujeito ao erro, ou a de um espírito maligno, segue-se que devem todos ater-se à interpretação da Igreja, pela qual fala o Espírito Santo e a torna infalível. Tenhamos isso claro. Não somos fundadores de religiões. E às vezes nossa interpretação pode estar errada. Acreditamos que o Espírito Santo está falando conosco, mas para que seja fato, devemos de nos sujeitar à interpretação da Igreja. E temos, assim, permitido que o Senhor também ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para compreender Sua palavra e colocar em prática e aceitar também, às vezes, que a cruz aparece diante de todos nós e que haverá ressurreição. Passemos agora. Ainda há mais uma coisa. Recordemos, Jesus comeu com eles, recordando que a comida é uma realidade santa que nos dá a vida. Recordando não somente a comida material, mas o alimento que nós devemos de saciar também a nossa alma, sua palavra e a Eucaristia. Passemos agora à primeira leitura. Seguimos de onde paramos ontem, em Atos dos Apóstolos, na Igreja Nascente. Após o milagre da cura do paralítico, o do coxo, do manco, então, primeira coisa, devemos de ver que naquilo que ouvimos ontem, muitas vezes também nós somos estes paralíticos, mancos, coxos. Por quê? Porque caminhamos, nos apoiamos em nós mesmos e no mundo, em uma perna, e não caminhamos normalmente com as duas. A realidade natural e sobrenatural, que não devem de se contrapor, mas de caminharem juntas como um apoio, um sustento para a nossa vida. Assim também, nós devemos de ir seguindo a Igreja, seguindo a fé dos apóstolos, começar a trilhar um caminho verdadeiro de fé, de vida espiritual, a ponto em que sejamos homens e mulheres firmes na fé, a caminhar de forma perfeita como requer Jesus. E vemos a riqueza que este homem recebeu, escutamos ainda ontem. A verdadeira riqueza não é nem o ouro nem a prata, mas é o Evangelho. É a vida da graça. É o Espírito Santo. É a vida trinitária. E temos vivido desta riqueza acima de qualquer outra riqueza desta terra. Buscamos acima de tudo. As coisas daqui também devemos de buscar, mas muitas vezes colocamos acima do Evangelho e da fé. Continua o texto. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo. Por que caminhava segurando as roupas e as mãos de ambos? Porque demonstrava, assim, aqueles que eram seus benfeitores. Diante dele estavam seus benfeitores, aqueles que fizeram muito mais por ele do que tantos outros. E vai começar então o discurso de São Pedro. A primeira parte vai até o versículo 16, onde o apóstolo vai explicar o milagre que realizou em nome de Jesus e pela fé no seu nome. E o segundo, que vai do 17 até o final, onde ouvimos hoje, mostra que em Jesus se cumprem as profecias do Antigo Testamento e move a penitência, a multidão reunida, responsável também de alguma maneira pela morte de Cristo. Vemos aqui então a realização daquilo que também escutamos no Evangelho de hoje. Jesus que anuncia através das Escrituras a realização de tudo o que aconteceu em sua vida. A compreensão e a compreensão também de como deveriam viver? Continuemos. Pedro disse: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade?
O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todo vós. Vemos que Pedro se levanta como primaz, como chefe da igreja, e fala por todos, dá a razão do prodígio e promulga solenemente a lei evangélica. Fala provavelmente em aramaico e julgam alguns que, se tivesse produzido novo milagre para que entendessem o apóstolo, os estrangeiros que falassem língua diversa. Não sabemos se isso verdadeiramente aconteceu. Mas Pedro vai falar a todo o povo de Israel aquilo que também deve te tocar a nós, porque muitas vezes esse fato, infelizmente, pela escolha de vida que temos no dia a dia, pelos fatos e atos que praticamos, nós continuamente realizamos isto que aqui está descrito. Primeiro, não são os homens que realizam alguma obra. Podem ser por nós intercessores, mas a obra e a graça vêm de Deus. Então não podemos nos apoiar nos homens. São inspirações de vida. Mas todos os santos, inclusive a Virgem Maria, nos apontam para Deus. Não são eles que realizam, é Deus que realiza através de suas intercessões. Segundo fato, vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Recordemos, aqui está falando de Barrabás, Baraba, o filho do pai. Nós muitas vezes também rejeitamos a vida, a imagem de Deus, do Deus da vida, o autor da vida, como diz aqui São Pedro, em nós para vivermos uma imagem deturpada e deformada do homem. Uma imagem meramente materialista, naturalista, onde o sobrenatural fica como um fato irrelevante ou relevado a um canto que de vez em quando eu lembro quando eu vou na missa ou quando eu vou rezar. Em outro modo, não recordo. E por isso nós também rejeitamos o santo quando assim fazemos. E matamos o autor da vida quando escolhemos o pecado, sobrepondo o pecado à graça. Ou caminhamos com um pé na graça e outro no pecado. Não lutamos para viver a santidade. Assim, nós devemos de tomar esta consciência de tudo aquilo que Jesus fez e que ele ressuscitou dos mortos e que ele também quer ressuscitar a nós e transformar nossa vida como a deste homem. Mas nós queremos? Esta é a pergunta. Sigamos para terminarmos a meditação. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Algumas vezes realmente agimos contra o Senhor por ignorância, por falta de compreensão no momento em que realizamos certos atos contrários a Cristo, ao seu amor, ao Evangelho. Mas nem sempre é assim. Algumas vezes agimos realmente por maldade. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. E diz São Pedro: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Coisa importante. Porque muitas vezes no tempo atual diz: o pecado não existe, não é bem assim, não preciso me arrepender, não preciso fazer penitência, não preciso. São Pedro está dizendo: arrependei-vos. A igreja fala pela boca de Pedro. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Nós temos nos arrependido
e nos convertido verdadeiramente, para que assim o perdão de Deus possa atuar em nós? Se não acontece isso, digamos que a graça não pode agir de forma plena e eficaz. Segue São Pedro, assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor, e ele enviará Jesus, o Cristo que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados pela boca de seus santos e profetas. Vemos aqui que o Senhor volta então para os céus, que agora à direita do Pai, voltará no tempo de restauração de todas as coisas, que é o quê? A época em que o universo inteiro será restaurado, transformado, regenerado com tudo o que contém. E isto está na tradição bíblica que, se o mundo, que de certo modo participou dos pecados da humanidade, foi com ela condenado, com ela será também transfigurado no fim dos tempos. Aqui está o final dos tempos que nós rezamos no nosso credo, em especial no Niceno Constantinopolitano. Continuemos. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos, os profetas, e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através de tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Vemos então aqui para nós o quê? O profeta inspirado já veio, aquele maior que Moisés, porque é o próprio Filho de Deus. E Moisés disse o quê? Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. Quer dizer que morreremos? Não. Mas eternamente, sim. Não participaremos do povo, da aliança do Senhor, se não dermos ouvidos àquilo que o Senhor nos ensina e não conformarmos nossa vida à sua graça. E temos dado ouvidos ao Senhor e à igreja. E depois fala de todos os profetas, vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais. E o que recorda aqui? Que através da tua descendência, a descendência que não vem mais do sangue, mas da fé. Uma fé que não é sentimentalismo, não é sentimento, mas é autêntica. É viver acreditando nas promessas de Deus. É viver nesta intimidade com o Senhor que nós devemos de buscar viver. E o Senhor, após ressuscitado, não somente enviou em primeiro lugar Jesus para o povo de Israel, mas também para nós, para nos abençoar também como eles, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Então, São Pedro é explícito. Devemos de nos converter dos nossos pecados e das nossas maldades para poder receber as bênçãos de Deus, não as bênçãos que nós queremos e esperamos. Devemos de esperar certas bênçãos que o Senhor prometeu, mas não a que nós queremos, porque nem sempre aquilo que nós queremos coincide com o que é a vontade de Deus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a escutarmos verdadeiramente o Senhor que nos ensina sua palavra, seu amor, sua graça, e assim, cada vez mais nos abrindo à vivência de tudo aquilo que o Senhor nos promove e nos concede e nos dá. Possamos caminhar na sua santidade e na sua graça, para um dia podermos ressuscitar com Ele na sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.